Quer investir seu dinheiro em CDBs, porém ainda está um pouco perdido em como começar e o que fazer? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para começar a investir em CDBs. Olá pessoal, meu nome é Lucas Caixeta e sou eu que vai explicar para você tudo sobre os CDBs. Vou dividir esse vídeo em partes, pois caso você esteja procurando algo específico e já sabe algum conceito, você já vai direto nessa parte porque assim facilita para você. Eu vou dividir ele em geral, em que eu vou explicar o que é, de onde vem o CDB, como ele funciona. Depois eu vou falar sobre os tipos e taxa de rentabilidade dos CDBs, que é o CDI, o pós-fixado, o pré-fixado e o híbrido. Vou falar também sobre a tributação dos CDBs, sobre o prazo de vencimento, análise de rentabilidade, segurança e liquidez. Também falar como investir e qual CDB escolher dentre inúmeras opções que temos no mercado. Primeiramente é importante entender que CDB é certificado de depósito bancário, ou seja, quando o banco necessita de algum empréstimo, pois quer fazer algum tipo de expansão, quer financiar alguma atividade, ele libera um ativo financeiro no mercado, chamado de CDB, em que pessoas compram esse CDB e emprestam dinheiro para esse banco em troca de rentabilidade. É assim que funciona o CDB. É importante destacar que o CDB ele é emitido por bancos, ou seja, há um risco, apesar de ser bem pequeno, de inadimplência, ou seja, o risco do banco quebrar e não pagar o dinheiro que você investiu e emprestou para ele. Porém, eu vou falar sobre a segurança nos ativos na parte que eu explicarei sobre o triângulo de negro. Fica nessa parte que você vai entender tudo que você precisa entender sobre CDBs. Existem 3 tipos de CDB: o pós-fixado, o pré-fixado e o híbrido. O pós-fixado é aquele que você não tem uma previsão exata de quanto você vai receber ao final do período de vencimento. Ele geralmente é atrelado ao indexador econômico, que é, no caso dos CDBs, o CDI. O que é o CDI? É o Certificado de Depósito Interbancário. Vou explicar aqui de uma maneira pouco técnica, porque CDI envolve empréstimos entre bancos, mas é algo que não importa muito. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo falando só sobre CDI, só para você entender mais e ficar mais a par do assunto, deixa aqui embaixo que eu vou atender a seu pedido. O CDI, pelo fato dele ser uma taxa, ele tem uma variação. Essa variação da taxa CDI acompanha a variação da taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. E pelo fato do CDI acompanhar a taxa Selic, geralmente eles estão quase sempre no mesmo patamar. Vou dar um exemplo aqui de como está hoje. 30 de julho de 2020, o CDI está em 2,15% e a taxa Selic está em 2,25%. Ou seja, eles são muito próximos. Geralmente a taxa Selic é um pouco maior que o CDI, porém eles são sempre muito lado a lado. Eu vou deixar um gráfico aqui na tela para vocês entenderem o quão lado a lado são esses dois indexadores econômicos. O CDB pós-fixado, ele acompanha o CDI. Ok, mas você deve estar perguntando, mas é aquelas porcentagens? Pois é dessa forma que ele acompanha. Se você tem um CDB que te dá rentabilidade de 100% de CDI, o capital que você coloca no CDB vai render quanto está rendendo o CDI. Se o CDI está em 2,15%, a quantidade de capital que você colocou naquele investimento vai render 2,15%. Já existem outros com rentabilidades maiores, rentabilidades menores, tem até de 140% de CDI. Se você for fazer os cálculos, você vai ver que vai render 3,01% atualmente, se o rendimento for 140% de CDI. Essas taxas geralmente são ao ano. Além do pós-fixado, há também o pré-fixado. Como o próprio nome já diz, no início você já tem uma noção de quanto vai render até determinada data de vencimento. Vamos pegar um exemplo. Pessoal, nessa parte aqui eu peço a atenção de vocês que eu falei errado. A partir do momento, eu vou sinalizar para vocês início e fim. E nesse intervalo de tempo de início e fim, eu falei muito CDI, sendo que na verdade deveria ser CDB. Então prestem muita atenção e não confundam, tá bom? Depois que sumir essas palavras na tela, vai voltar tudo normal, vou falar tudo corretamente, tá bom? Foi só esse momento que eu errei, peço desculpa aí pelo erro, mas presta atenção. Valeu! Se você acha um CDI pré-fixado de 7% ao ano, tendo como análise os dias atuais, vai ser um ótimo CDI. Você vai ter ganhado na loteria quase por ter achado um CDI com uma rentabilidade tão alta. Mas aí você me pergunta, mas 7% é menor que 140%. Pois é, o CDB pós-fixado, que é o que eu tinha explicado anteriormente, ele rende 140% do CDI, ou seja, 140% de 2,15%, isso ao ano. Já os pré-fixados, eles rendem, nesse exemplo que eu peguei, 7% ao ano, ou seja, é muito mais, entendeu? E essa remuneração é fixa. Não importa o que acontecer, ela sempre vai ser de 7% ao ano. Se você comprou um CDB de 5 anos e ele tem 7% ao ano, você vai ganhar 7% durante todos esses 5 anos, não importa o que aconteça. Se o Brasil quebre, não interessa. Só vai acontecer alguma coisa caso o banco quebre. Aí vai de você escolher o melhor CDB. Já o CDB híbrido, ele mistura um pouco do pós e um pouco do pré. O que eu vou falar agora é apenas um exemplo que eu vou tirar agora da minha cabeça. Vamos supor que um CDB híbrido, ele rende 5% mais IPCA. O IPCA, ele é basicamente a inflação. Não vou entrar em muitos termos técnicos, você precisa saber basicamente que ele é a inflação. E como ele é 5% mais IPCA, ele soma a inflação com esses 5%. Ou seja, como a inflação é variável,
ele acaba tendo um pouco da característica do pós-fixado, em que você tem seu rendimento atrelado ao indexador econômico. Já esse 5%, ele tem um pouco ali do pré, porque ele vai render 5% ao ano certinho, mais a taxa de inflação. É muito importante destacar que esse CDB híbrido, quando eles têm o IPCA, eles sempre vão estar acima da inflação. Ou seja, você vai lucrar de qualquer maneira, porque ele sempre vai estar acima da inflação. Seu poder de compra sempre vai estar em crescimento. Cada CDB, ele tem um certo prazo de vencimento. Ou seja, esses CDBs eles podem ser de até 30 dias ou até de 5 anos, que dá 1.826 dias. Então tem inúmeros tipos de CDB, vai de você escolher de acordo com o seu objetivo. Outro conceito super importante é o conceito de prazo de liquidação. É o tempo em que o banco, o emissor do CDB, demora para te pagar. Por exemplo, vamos supor que você solicitou o dinheiro hoje e ele vai te pagar apenas daqui 2 dias. O prazo de liquidação desse CDB vai ser de D mais 2, ou seja, 2 dias para o dinheiro estar na sua conta. Há um tipo de análise muito importante que ele está presente em todos os tipos de rendimento, que é a análise de rentabilidade, segurança e liquidez. Rentabilidade é quanto rende o ativo. Segurança é quanto segura o ativo, ou seja, a porcentagem que seu dinheiro sempre estará lá, investido e seguro e você vai receber é muito alta. E também a liquidez, o tempo que demora para você ter o dinheiro na sua mão, isso se chama liquidez. O Thiago Negro, muitos de vocês conhecem, o primo rico, ele inventou o que chamamos de triângulo de Negro. Esse triângulo, ele basicamente, eu vou colocar a imagem aqui na tela, ele é um triângulo em cada lado dele dessas 3 categorias: a segurança, que é o risco, a rentabilidade e a liquidez. E qual é o fundamento desse triângulo? Quando você tem um maior rendimento, você tem de ter uma menor liquidez e uma menor segurança. Quando você tem um menor rendimento, você tende a ter uma maior segurança e uma liquidez variável. Então, como existem vários tipos de CDBs, você pode encontrar diversas formas de analisar esse triângulo. Por isso que vai de cada um, vai de você, de acordo com os seus objetivos como investidor, escolher um CDB que atende a todas as suas expectativas. O CDB naturalmente é um tipo de investimento mais conservador, ou seja, mais seguro. Porém, ainda alguns bancos que não têm tanto reconhecimento no mercado liberam CDBs de alta rentabilidade. Porém, vai de você correr o risco de receber essa alta rentabilidade, mas também ter pouca segurança, afinal não se conhece o banco. Ok, mas qual que eu escolho? Qual CDB eu escolho dentre essas inúmeras possibilidades? Como eu disse anteriormente, você tem que escolher um que atende às suas expectativas, aos seus objetivos como investidor. É muito importante ter nessa parte uma atenção redobrada, porque você tem sempre que analisar as 3 partes do triângulo: a rentabilidade, a liquidez e a segurança. Você tem que achar um que, se você é um investidor mais conservador, que tenha mais segurança, pois dessa forma você tem uma rentabilidade extremamente garantida. Agora, se você é uma pessoa que possa correr mais riscos, você vai pegar um com uma rentabilidade maior, só com uma segurança menor. Mas como o próprio nome já disse, você vai estar correndo um risco, e esse risco pode ser muito alto quando se trata de muito dinheiro. Em penúltimo lugar, eu vou falar sobre a tributação dos CDBs. Os CDBs eles são tributados de 2 maneiras: o IOF e o IR. O que são isso? São impostos. O IOF, ele é um imposto sobre operação financeira. Quando você coloca um dinheiro no CDB, vamos supor que você colocou R$1.000 em um CDB de 2 anos. Se você colocou esses R$1.000 nesse CDB, você está deixando ele render, porém precisou desses R$1.000 20 dias depois, você vai ser taxado nesse imposto sobre operação financeira. Geralmente ele dura apenas 30 dias. A partir do momento que você aplicou esse dinheiro, R$1.000, e deixou ele mais de 30 dias, se você pegar no 31º dia, você não vai mais ser taxado de IOF. Já o IR, que é o imposto de renda, ele é taxado regressivamente, ou seja, ele vai diminuindo com o tempo. Ele sempre vai ser taxado, você sempre vai ter que pagar IF em todos os CDBs, porém ele é regressivo. Quanto mais tempo é o CDB, menor será o IR. Então varia de você escolher o CDB que mais te atende. Eu vou deixar uma tabela aqui para vocês entenderem como que é. Vou deixar uma tabela aqui para vocês entenderem como funciona o imposto de renda regressivo. Pode ver aí pela tabela e os números que, de acordo com o tempo, ela vai diminuindo a sua porcentagem, fazendo com que cobre menos imposto. E menos imposto é legal para todo mundo. Ainda falando do triângulo de Negro, eu vou deixar aqui para vocês terem a prova de quão importante é analisar cada ponto de CDB, a liquidez, a sua data de vencimento, quanto tempo ele dura, a sua rentabilidade. Você pode ver que um dos CDBs acima, ele tem uma maior rentabilidade, porém, pelo fato dele render em menos dias, você ganha menos no final das contas do que se você pegasse um CDB com uma menor rentabilidade e com um maior período de tempo. Então sempre analise com muita calma e muita segurança seus investimentos. E por último, como investir no CDB? Para investir no CDB é muito simples, você deve ir em alguma corretora. Qualquer corretora tem seus ativos de renda fixa separados em alguma pasta, em algum lugar. E quando você clica lá, você vai na aba de CDBs, em que terão listados vários CDBs. Vai de você escolher, com base na análise que você fez,
de cada CDB listado. Então, pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você ficou até aqui, comenta aqui embaixo, fiquei até aqui, Lucas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem sugestões, o que vocês acharam, o que eu preciso melhorar, o que eu posso fazer para deixar mais claro para vocês o que é o mercado financeiro e este mundo de investimentos. Me ajude curtindo, compartilhando, se inscrevendo no meu canal, porque dessa forma isso me anima a produzir mais. Produzir esses vídeos é muito difícil e eu tento sempre produzir a maior qualidade possível. Eu espero que tenha ficado entendido. Meu nome é Lucas Caixeta e esse foi o Escola para Investidores. Muito obrigado.